No profundo silêncio de sua prática na Suíça, Carl Jung observou as mulheres que vinham em busca de respostas. Muitos compartilharam uma história semelhante. Eles se sentiram perdidos nas expectativas dos outros, exaustos de agradar constantemente, vazios apesar de cumprirem todos os papéis que a sociedade lhes havia atribuído. Jung entendeu algo revolucionário para sua época. O verdadeiro empoderamento feminino não surge da adaptação a moldes externos, mas da coragem de construir uma identidade autêntica a partir de dentro. A mulher que Jung descreveu como individualizada não foi aquela que gritou sua independência, ou aquela que se rebelou por rebelião. Ela era a mulher que aprendera a ouvir sua voz interior acima do clamor social, aquela que integrava sua luz e sua sombra, aquela que havia encontrado o equilíbrio entre sua natureza feminina e sua força pessoal. Ela era, em essência, uma mulher que ousou ser completamente ela mesma, em um mundo que constantemente pedia que ela fosse outra coisa. Jung entendeu que o caminho para a segurança autêntica requer trabalho arqueológico da alma. Não se trata de adicionar camadas de confiança superficial em uma base instável, mas de cavar até encontrar o núcleo de diamante de sua verdadeira essência. Esse processo, que ele chamou de individuação, é particularmente complexo para as mulheres, que enfrentam séculos de condicionamento que as treinou para buscar validação externa em vez de sabedoria interna. A primeira revelação que Jung compartilhou com seus pacientes foi devastadora e libertadora. A maior parte do que consideramos nossa personalidade são máscaras que adotamos para sobreviver socialmente. A mulher complacente, a mãe perfeita, a profissional inabalável, o parceiro abnegado, todas essas podem ser pessoas que criamos para ganhar amor, aprovação ou segurança. Mas sob essas máscaras vive o seu verdadeiro eu, esperando para ser descoberto e honrado. Jung observou que as mulheres mais confiantes eram aquelas que haviam passado pelo que ele chamava de a noite escura da alma feminina. Esse período, muitas vezes desencadeado por crises da vida como divórcio, perda, decepções na carreira ou simplesmente a exaustão de viver para os outros, representou uma oportunidade de ouro. Foi o momento em que as máscaras se quebraram e a mulher real teve a possibilidade de emergir. A psicóloga suíça entendeu que a confiança feminina autêntica tem uma qualidade diferente da segurança masculina. Não se baseia na conquista ou dominação externa, mas em uma profunda conexão com a sabedoria intuitiva e a capacidade de criar a partir de dentro. A mulher confiante, de acordo com Jung, é aquela que aprendeu a confiar em seus ciclos naturais, que honra tanto sua necessidade de ação quanto sua necessidade de contemplação, que entende que seu poder surge de sua capacidade de transformar e renovar. Uma das observações mais profundas de Jung foi que as mulheres tendem a se perder no que ele chamou de projeção do ânimas. Isso significa que muitas vezes eles olham para figuras externas, particularmente as masculinas, pelas qualidades de liderança, decisão e autoridade que realmente possuem internamente. A mulher verdadeiramente confiante retirou essas projeções e recuperou seu próprio poder de decisão, sua própria autoridade interna, sua própria capacidade de liderança. Esse processo de recuperação não é fácil, porque requer confrontar o que Jung chamou de a sombra feminina. Essa sombra inclui aspectos como agressividade, ambição, capacidade de dizer não, sexualidade plena, egoísmo saudável, todas as qualidades que tradicionalmente são punidas nas mulheres. A mulher confiante não rejeita essas partes de si mesma, mas as integra conscientemente, aprendendo a expressá-las de forma construtiva e autêntica. E Jung descobriu que as mulheres que alcançaram essa integração desenvolveram o que ele chamou de presença magnética. Não era carisma artificial ou manipulação sutil, mas o resultado natural de uma pessoa que havia feito as pazes consigo mesma. Essa presença naturalmente atraiu respeito e admiração porque emanava de um centro autêntico, não de uma necessidade desesperada de aprovação. Em suas conversas com mulheres de sucesso, Jung notou padrões recorrentes. Todos eles passaram por períodos de profunda solidão, onde aprenderam a desfrutar de sua própria companhia. Eles desenvolveram rituais pessoais que os conectavam à sua sabedoria interior. Eles aprenderam a distinguir entre a voz de sua intuição e o barulho das expectativas sociais. E todos eles cultivaram o que ele chamou de ferocidade compassiva, a capacidade de serem gentis consigo mesmos, mas inflexíveis aos seus limites. A mulher confiante que Jung descreveu não era aquela que nunca teve medo, mas aquela que aprendeu a agir apesar do medo. Ele havia entendido que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de honrar sua verdade mesmo quando suas mãos tremem. Essa mulher desenvolveu o que ele chamou de força silenciosa, aquela capacidade de manter o foco no meio do caos, de tomar decisões com clareza e não com reatividade. Jung observou que essas mulheres desenvolveram um relacionamento especial ao longo do tempo. Eles não viviam no desejo constante de provar seu valor, mas aprenderam a se mover de acordo com seus ritmos naturais. Eles entenderam que há tempos para ação e tempos para reflexão,
tempos para dar e tempos para receber, períodos para expansão e períodos para contração. Essa sabedoria temporária os libertou da ansiedade de constantemente produzir para validar sua existência. O psicólogo também observou que as mulheres mais confiantes desenvolveram o que ele chamou de o olhar compassivo para si mesmas. Eles deixaram de ser seus piores críticos e se tornaram seus melhores amigos. Eles aprenderam a falar um com o outro tão gentilmente quanto fariam com um amigo querido, a celebrar seus pequenos triunfos, a confortar um ao outro em momentos difíceis, a perdoar um ao outro por seus erros humanos. Jung entendeu que a verdadeira segurança feminina incluía uma dimensão espiritual que muitas vezes é negligenciada. As mulheres mais completas que ele conheceu desenvolveram uma conexão com algo maior do que elas mesmas. Fosse natureza, arte, espiritualidade ou simplesmente a misteriosa força criativa da vida. Essa conexão os sustentou em tempos de crise e lhes deu perspectiva em tempos de turbulência. Uma das pistas mais importantes que Jung descobriu foi que as mulheres confiantes aprenderam a honrar seus nãos tanto quanto seus sims. Eles desenvolveram o que ele chamou de capacidade de decepcionar os outros quando necessário para permanecerem fiéis a si mesmos. Eles entenderam que é melhor decepcionar os outros sendo autênticos do que agradá-los sendo falsos. Jung também observou que essas mulheres haviam cultivado o que ele chamou de inteligência relacional consciente. Eles não se perderam em relacionamentos para evitar enfrentar sua solidão, mas conscientemente escolheram como e com quem compartilhar sua energia. Eles aprenderam a distinguir entre conexões que os nutrem e aquelas que os drenam, entre pessoas que os celebram e aqueles que os toleram. O processo que Jung descreveu não foi um destino que é alcançado uma vez, mas um caminho que é percorrido diariamente. A mulher confiante não é aquela que resolveu todos os seus problemas, mas aquela que desenvolveu as ferramentas internas para navegar em qualquer tempestade. Ele aprendeu que a segurança não vem do controle de circunstâncias externas, mas da confiança em sua capacidade de responder conscientemente a tudo que a vida lhe oferece. Jung entendeu que esse caminho requer o que ele chamou de a coragem da extraordinária normalidade. Isso significa encontrar o sagrado no cotidiano, celebrar os pequenos momentos de beleza, honrar as tarefas simples da vida cotidiana. A mulher confiante não precisa de dramas constantes ou grandes gestos para se sentir viva. Ela encontra satisfação na rica textura de uma vida vivida conscientemente. Em seus últimos anos, Jung refletiu sobre como as mulheres que alcançaram essa integração naturalmente se tornaram facilitadoras da individuação para os outros. Sem pregar ou evangelizar, sua simples presença convidava outras mulheres a questionar suas próprias máscaras, a honrar suas próprias verdades, a embarcar em suas próprias jornadas em direção à autenticidade. O legado mais profundo dos ensinamentos de Jung sobre segurança feminina é a compreensão de que toda mulher carrega dentro de si tudo o que precisa para florescer. Não requer validação externa, técnicas complicadas ou transformações dramáticas. Ele simplesmente precisa da coragem de olhar para dentro, de ouvir a voz que sempre esteve lá, de honrar a sabedoria que flui em seu sangue. A mulher confiante que Jung imaginou não é um ideal inatingível, mas uma possibilidade real que vive adormecida em cada um de nós. Ela é a mulher que você sempre foi, sob todas as camadas de condicionamento. É aquele que surge quando você finalmente tem a coragem de parar de se desculpar por quem você é, quando decide que sua autenticidade vale mais do que o conforto dos outros, quando escolhe a verdade em vez da conveniência. Jung nos lembrou que o mundo precisa de mulheres confiantes não porque são perfeitas, mas precisamente porque integraram sua imperfeição. São mulheres que pararam de fingir ter tudo planejado para mostrar o poder que existe na vulnerabilidade consciente. São eles que aprenderam que a verdadeira força não é gritada, ela irradia silenciosamente de um centro que ninguém pode tocar. Em suas décadas de trabalho terapêutico, Jung identificou padrões específicos que distinguiam as mulheres que haviam alcançado essa segurança autêntica. Essas mulheres desenvolveram o que ele chamou de capacidade de sustentar paradoxos. Eles podem ser suaves e firmes ao mesmo tempo, vulneráveis mas inabaláveis, empáticos sem se perder nas emoções dos outros. Eles aprenderam que a maturidade emocional não é eliminar contradições, mas dançar com elas. Jung observou que essas mulheres haviam cultivado uma relação especial com seus instintos. Em vez de intelectualizar cada decisão ao ponto da paralisia, eles aprenderam a confiar naquela sabedoria ancestral que vive no corpo. Eles sabiam quando algo não parecia certo sem serem capazes de explicá-lo racionalmente. Eles desenvolveram a capacidade de ler energias, perceber intenções ocultas, sentir a verdade por trás das palavras. Essa intuição refinada havia se tornado sua bússola interna mais confiável. A psicóloga suíça também observou que as mulheres mais confiantes transformaram sua relação com o erro. Em vez de ver os erros como evidência de sua inadequação, eles os redefiniram como informações valiosas. Cada erro se tornou um professor,
cada fracasso um redirecionador para seu caminho autêntico. Essa nova relação com o erro os libertou do perfeccionismo incapacitante que mantém tantas mulheres presas na inação. Jung entendeu que a segurança feminina autêntica incluía uma dimensão que ele chamou de automaternidade. Não se tratava de ter filhos biológicos, mas de desenvolver a capacidade de nutrir, proteger e guiar você, com a mesma dedicação amorosa de uma mãe dedicada. Essas mulheres aprenderam a ser seu próprio porto seguro, sua própria fonte de conforto, seu próprio guia sábio em tempos de turbulência. Uma das observações mais revolucionárias de Jung foi que mulheres verdadeiramente confiantes haviam parado de competir com outras mulheres. Eles entenderam que, em um mundo que constantemente os coloca uns contra os outros, a verdadeira rebelião consiste em escolher a irmandade. Eles desenvolveram o que ele chamou de "oh, her generoso", a capacidade de celebrar genuinamente os sucessos de outras mulheres, sem sentir que os seus próprios estavam diminuindo. Jung também identificou que essas mulheres desenvolveram uma relação consciente com sua sexualidade. Eles não o suprimiram por vergonha, ou o exibiram por rebelião, mas o integraram como uma força vital sagrada. Eles entenderam que sua energia sexual fazia parte de seu poder criativo, de sua capacidade de se manifestar, de sua conexão com a força vital que move o universo. Essa integração os libertou da culpa e da compulsão. O psicólogo observou que as mulheres mais realizadas aprenderam a sustentar o que ele chamou de tensão criativa. Em vez de resolver prematuramente situações desconfortáveis, eles desenvolveram a capacidade de permanecer no espaço liminar. Naquela zona entre o conhecido e o desconhecido onde nascem as possibilidades, essa tolerância à incerteza os tornou ótimos para oportunidades e sincronicidades. Jung observou que essas mulheres cultivaram o que ele chamou de a presença precoce. Eles não viviam constantemente adiando sua felicidade para um futuro hipotético ou ruminando constantemente sobre um passado imutável. Eles aprenderam a habitar plenamente o momento presente, encontrando nele toda a riqueza de que precisavam. Essa presença os tornou magnéticos sem esforço, porque quando alguém está totalmente presente, essa qualidade é irresistivelmente atraente. Em suas conversas mais profundas, Jung descobriu que mulheres confiantes haviam desenvolvido o que ele chamou de a capacidade de abençoar. Isso não era necessariamente religioso, mas a capacidade de encontrar algo sagrado em cada experiência, mesmo a mais dolorosa. Eles aprenderam a extrair sabedoria do sofrimento, beleza do caos, força da vulnerabilidade. Essa alquimia interna os transformou em transformadores naturais de energia. Jung observou que essas mulheres aprenderam a honrar seus ciclos naturais sem se desculpar por eles. Eles entenderam que há tempos de expansão e tempos de contração, tempos de dar e tempos de receber, períodos de ação e períodos de reflexão. Eles pararam de lutar contra sua natureza cíclica para torná-la sua fortaleza, usando cada fase para diferentes tipos de criação e manifestação. O psicólogo também observou que as mulheres mais autênticas desenvolveram o que ele chamou de a coragem da imperfeição. Eles se deram permissão para serem vistos em seus momentos de fragilidade, para pedir ajuda quando precisavam, para admitir quando não sabiam de algo. Essa vulnerabilidade consciente paradoxalmente fortaleceu sua presença, porque as pessoas se sentem mais seguras com aqueles que integraram sua humanidade do que com aqueles que se dizem invulneráveis. Em cada mulher que ousa ser completamente ela mesma, ela experimenta um ato revolucionário silencioso. Ela não precisa mudar o mundo gritando, ela o transforma simplesmente por ser autêntica. Porque quando uma mulher permanece firme em sua verdade, quando ela honra sua essência sem remorso, quando ela vive de seu verdadeiro centro, ela está dando permissão tácita a todos os outros para fazerem o mesmo. Jung entendeu que essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo que requer o que ele chamou de paciência do jardineiro, como uma mulher que planta sementes sabendo que algumas florescerão na primavera e outras precisarão de vários ciclos para mostrar sua beleza. A mulher confiante aprendeu a confiar no tempo divino de sua própria evolução, celebrando cada pequeno broto sem ficar impaciente com os frutos que ainda não haviam chegado. O psicólogo observou que essas mulheres haviam desenvolvido uma capacidade extraordinária para o que ele chamou de alquimia emocional. Eles poderiam transformar a raiva em poder construtivo, a tristeza em profunda compaixão, o medo em intuição refinada, a frustração em criatividade. Eles não suprimiram suas emoções ou as dramatizaram, mas as usaram como combustível para seu crescimento e como informações valiosas sobre seu mundo interior. Jung observou que as mulheres mais sábias aprenderam a se relacionar com seu passado de maneira libertadora. Eles não se definiam por suas feridas ou se identificavam com seus traumas,
mas também não os negavam. Eles desenvolveram a capacidade de honrar sua história sem permitir que ela a controlasse. Eles viam seu passado como solo fértil do qual sua sabedoria presente havia crescido, agradecendo até mesmo experiências dolorosas pelas forças que haviam desenvolvido. Uma das qualidades mais distintivas que Jung identificou foi o que ele chamou de generosidade energética. Essas mulheres aprenderam a dar com abundância e não com a falta. Eles não deram esperando receber algo em troca, nem preencher o vazio interno, mas de um derramamento natural de sua plenitude. Essa maneira de dar os nutria, em vez de esgotá-los, criando ciclos virtuosos de energia que os mantinham renovados. Jung também observou que as mulheres mais focadas desenvolveram o que ele descreveu como a sabedoria do não-drama. Eles pararam de criar ou participar de dramas desnecessários, entendendo que a verdadeira intensidade da vida não requer caos externo. Eles aprenderam a distinguir entre os problemas reais que exigiam sua atenção e os pseudo-problemas que simplesmente drenavam sua energia sem nenhum propósito construtivo. O psicólogo observou que essas mulheres cultivaram uma relação especial com a solidão, que ele chamou de o romance com o silêncio. Eles não tinham medo de ficar sozinhos, porque haviam descoberto que no silêncio encontravam a companhia mais nutritiva, a de sua própria alma. Este tempo por si só não foi um afastamento do mundo, mas uma imersão em sua própria riqueza interior. Uma recarga que os preparou para encontros mais autênticos com os outros. Jung observou que as mulheres mais cheias desenvolveram o que ele chamou de a inteligência do limite. Eles não apenas sabiam dizer não quando necessário, mas também refinaram essa habilidade em uma arte. Eles sabiam quando um limite precisava ser firme como aço e quando poderia ser flexível como bambu. Eles aprenderam que limites bem estabelecidos não separavam, mas criavam espaços mais autênticos para conexão. Uma característica fundamental que Jung identificou foi a capacidade dessas mulheres para o que ele chamou de perdão alquímico. Eles não perdoaram porque era a coisa moralmente certa a fazer, mas porque entenderam que o ressentimento era um veneno que só eles bebiam. Eles desenvolveram a capacidade de perdoar sem esquecer, de liberar a carga emocional sem negar a realidade do que aconteceu. Esse perdão os libertou para escrever novos capítulos de suas vidas. Jung também observou que as mulheres mais autênticas aprenderam a navegar no que ele chamou de o paradoxo da força feminina. Eles integraram sua capacidade de serem guerreiros e curandeiros, leoas protetoras e pombas pacíficas. Eles não viam essas qualidades como contraditórias, mas como facetas complementares de sua natureza complexa. Eles sabiam quando cada aspecto era necessário e podiam acessar qualquer um deles sem se desculpar. O psicólogo observou que essas mulheres desenvolveram uma maneira particular de se relacionar com um sucesso que ele chamou de humildade luminosa. Eles poderiam genuinamente celebrar suas realizações sem cair na arrogância, reconhecer seus talentos sem menosprezar os outros. Eles entenderam que o brilho não ofuscava a luz de ninguém, mas inspirava os outros a encontrar sua própria luminosidade. Jung observou que as mulheres mais sábias cultivaram o que ele chamou de curiosidade sagrada. Em vez de fingir ter todas as respostas, eles mantiveram viva sua capacidade de admiração, sua vontade de aprender, sua abertura para serem surpreendidos pela vida. Essa curiosidade os manteve jovens em espírito e abertos a possibilidades que uma mente fechada nunca poderia perceber. Uma das observações mais profundas de Jung foi que essas mulheres desenvolveram a capacidade de manter múltiplas verdades. Eles pararam de ver o mundo em termos absolutos de preto e branco, para abraçar os infinitos tons de cinza. Eles poderiam entender que duas pessoas poderiam ter experiências completamente diferentes da mesma situação, e que ambas poderiam ser válidas. Essa flexibilidade mental os tornou mediadores e curadores naturais extraordinários. Jung observou que as mulheres mais centradas aprenderam a se relacionar com seus corpos como seu templo mais sagrado. Eles não o viam como um objeto para se conformar a padrões externos, mas como o veículo sábio que os carregou pela vida. Eles desenvolveram uma escuta refinada de pistas corporais, entendendo que o corpo foi seu primeiro professor em questões de limites, necessidades e sabedoria intuitiva. O psicólogo também observou que essas mulheres cultivaram o que ele chamou de a elegância do ser. Não era uma elegância externa relacionada a maneiras ou aparência, mas uma maneira de se mover pelo mundo com graça interior. Essa elegância se manifestava na maneira como lidavam com os conflitos, na maneira como respondiam às provocações, na maneira como tratavam tanto aqueles que os admiravam quanto aqueles que os criticavam. Se essas palavras tocaram algo profundo dentro de você, se você reconhece nelas o eco de uma verdade que você sempre conheceu, mas talvez nunca a honrou totalmente, convido você a escrever nos comentários a palavra autenticidade. Deixe que seja sua declaração silenciosa de que você está pronto para embarcar
ou continuar esta jornada em direção a si mesmo. Curta este conteúdo se você sentiu que esses reflexos iluminaram algum canto de sua alma que precisava de luz. Inscreva-se para continuar explorando esses territórios profundos do ser feminino juntos. E compartilhe esta mensagem com aquela mulher em sua vida que também merece lembrar a magnificência que já habita nela. Lembre-se das palavras atemporais de Jung. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a entender a nós mesmos. Sua jornada para a segurança autêntica começa quando você tem a coragem de olhar para dentro, de abraçar sua luz e sua sombra, de se tornar a mulher que você sempre quis ser.